Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 13. Isto quer nos dizer que estamos na última lição do trimestre. Eu gostaria de apresentar as lições novas, mas elas ainda estão em trânsito e assim que chegarem eu as apresento, tanto da sala dos adultos quanto a sala dos jovens, tá bem? Como eu disse, lição de número 13 é a última lição do trimestre e eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm nos auxiliado, nos ajudado, cooperado com suas orações, tá bem? Seus comentários, as curtidas, os compartilhamentos, as sugestões. Muito obrigado eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Vocês são parte fundamental, você é parte fundamental deste projeto que Deus colocou em nosso coração. Espero no próximo trimestre continuar contando com a companhia de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Foi um trimestre muito abençoado, graças a Deus e graças a cada um de vocês, inscritos ou não, que tem nos acompanhado, que tem acompanhado as análises das escolas bíblicas, as cinco lições que nós temos neste canal, tá bem? Nós temos aí adulto e jovens da editora Betel, nós temos adultos, jovens e juvenis da editora CPAD, tá bom? Se você tiver um tempinho a mais, dê uma olhada nas outras análises, você vai ter aí um escopo maior, né? Você vai ter um entendimento, uma compreensão um pouco maior daquilo que estamos tratando. Tá bem? Lição de número 13, como eu disse, o assunto deste trimestre foi os profetas menores, tá bem? E nós tivemos grandes aulas, aprendemos muitas lições, tivemos muitas aplicações pessoais ou para os nossos dias através destes profetas, tá bom? Como eu disse, então, o trimestre tratou sobre os profetas menores, tá bom? E hoje, o último profeta do Antigo Testamento, quer dizer, Malaquias, um convite à comunhão com Deus. Veja que é um convite, tá bem? Na lição dos jovens da CPAD, a lição falava sobre conselhos. Conselhos, tanto quanto conselhos como convites, você aceita ou declina. Fica a seu critério. No caso, agora, nós vamos falar sobre um convite do profeta a ser restaurada a nossa comunhão com Deus. Tá bom? O texto de referência se encontra em Malaquias, capítulo 1, o versículo também de número 1, e o versículo do dia está escrito: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Malaquias, capítulo 1, versículo de número 6. Nós vamos ver que o versículo ele é direcionado, tá bem? A verdade prática, a impaciência e o desleixo, ou descuidado, ou descuido, na adoração afastam a Deus, acarreta a rejeição divina e, consequentemente, traz maldição. Bom, os objetivos da lição: apresentar o momento histórico do livro, expor o perigo da falsa adoração, né? Quando nós falamos de adoração, não é só louvor, não é só isso aí. Estamos falando de adorar a Deus em todos os sentidos. Nós adoramos a Deus com as nossas fazendas, adoramos a Deus com a nossa vida, adoramos a Deus com as nossas famílias, adoramos a Deus com os nossos lábios, né? Adoramos a Deus com o nosso modo de viver ou não, tá bem? E também comentar sobre a imutabilidade de Deus, tá bom? Aliás, eu ainda nem comecei a falar, né, dos objetivos. Apresentar o momento histórico, a falsa adoração, sim, faltava a última. Comentar sobre a imutabilidade de Deus. Esse ponto são os atributos incomunicáveis de Deus que eu gosto muito
de falar sobre isso. Eu acho um assunto muito, muito interessante, muito atual, nós falarmos tanto dos atributos incomunicáveis de Deus, né, ou da Santa Trindade, e também estes atributos que contêm as Sagradas Escrituras, né? Que é a sua inerrância, a sua infalibilidade, a sua imutabilidade e a sua eternidade também. Tá bem? Eu não estou falando do livro físico, mas da palavra do Senhor, que murcha, né? Morre a erva, seca-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É disso que eu estou falando. Momento de oração, oremos para que a indiferença espiritual não tome conta do coração dos crentes, ou não tome mais conta, né? Ou de outros mais crentes, porque infelizmente está escrito que a iniquidade esfriará o coração de muitos, né? A iniquidade vai esfriar. Então nós precisamos tomar cuidado, tá? Principalmente porque, veja, o Senhor Deus, ele manda Malaquias a nos convidar a retornarmos a esta comunhão, a uma vida bem próxima de Deus, íntima de Deus. Tá? Quando nós falamos de comunhão, não é meramente de ter tudo, somente ter em comum todas as coisas. Não, mas uma vida de intimidade, um relacionamento bem próximo, bem achegado, né? Chegando-se, pois, a Deus. E, além das benesses, também a Bíblia diz que o inimigo vai fugir de nós. E o Senhor, ele coloca aqui duas partes importantes. Veja, o filho honra o pai. E nós temos o costume, nós fomos instruídos pela palavra do Senhor a chamá-lo de pai. E o Senhor diz, já que eu sou o pai, onde está a minha honra? Nós honramos mais os nossos pais humanos, né, do que honramos o nosso Pai celestial. E isto é uma realidade. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vamos ver que a maioria das vezes, até o Senhor diz, se vocês me chamam de Senhor, por que vocês não fazem o que eu mando? Veja, são questionamentos válidos, importantes, interessantes, porque nós temos uma facilidade muito grande de usarmos títulos e termos, né? Alguns chegam até a usar de bajulações. Porém, este carinho, este amor é só da boca para fora. Também só da boca para fora. Porque quando o Senhor olha para dentro de nós, nós não temos nenhum tipo de pressa, nenhum tipo de responsabilidade em nós para fazermos jus aos títulos que nós usamos para Deus. Pai, Senhor, soberano, Rei, Mestre. Tá bem? Então aqui é um convite a se voltar para este não somente o falar, mas o cumprir, o realmente sentir em nós estas coisas. Se vocês me chamam de Senhor, por que vocês não me temem? Vocês não têm temor a mim? Vocês não me respeitam como Senhor? Veja que nós respeitamos mais os nossos senhores terrenos, patrões, né? Líderes políticos, e muitas vezes faltamos com este temor a Deus. Não tememos a Deus. Uma vez eu fui interpelado por uma pergunta, eu disse assim, se um dia eu fizer isto, onde estará o meu temor a Deus? Ora, se eu não vou temer a Deus, por que eu vou temer a homens? Por que eu vou temer a homens? Nós estávamos falando de determinadas práticas que algumas viram. Se não chega a ser pecado, é embaraçoso para o crente, é embaraço para o crente. E eu disse, veja, a partir do momento em que a pessoa pratica determinada coisa, o homem estar, ou saber ou não saber, para ele é irrelevante, porque o principal, que é o temor de Deus, ele já perdeu. Vamos voltar à questão da monarquia e da teocracia. Veja, quando Samuel se dói, quando os judeus chegam a ele e dizem, olha, você já é velho, seus filhos não te respeitam, não andam nos teus caminhos, nós queremos um rei. Então Samuel se sentiu magoado, ofendido, porque ele era o líder, ele era o juiz no momento. Quando ele vai falar com Deus, Deus diz para ele, ei, Samuel, antes de rejeitarem você, eles já tinham rejeitado a mim, e eu sou o Deus. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você é só Samuel. Como deve estar o meu coração? Mas deixe que eles façam da maneira que eles entendem, que eles acham que vai dar certo. Então, vamos partir deste princípio, destes exemplos.
Veja, muitas vezes nós usamos a honra e o temor mais com os nossos pais ou senhores terrenos do que com o nosso Pai e Senhor celestial. Por quê? Nós cultivamos a falsa ideia de que nós podemos fazer qualquer coisa contra Deus e Ele vai simplesmente nos perdoar. Quando, no mínimo, nós deveríamos temer as consequências das nossas atitudes. Tá? As consequências imediatas, porque terão consequências a longo prazo. Veja, então nós precisamos entender isso. Por quê? Porque, veja, a quem o Senhor chama a atenção no capítulo de número 1, versículo 6. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Lembra, na aula passada nós falamos que esse título Malaquias usou para falar sobre a onipotência de Deus. Veja, se juntar todos os exércitos do mundo, o Senhor, é soberano sobre ele. Está debaixo das suas mãos. Um sopro e ele desfaz. Salmo 46, vai lá que você vai ver. Tá bem? Ele faz cessar a guerra até os confins da terra, a hora que ele quiser. Então, olhando para isso, partindo desta premissa, partindo deste princípio, vamos pensar assim. Tá? Mas ele chama a atenção primeiro dos sacerdotes, porque o sacerdote ele é exemplo, o líder ele é exemplo. O líder, quando nós olhamos para o capítulo 4 de Oséias, ele vai ver que Deus chama a atenção também dos sacerdotes. Vocês me desprezaram. E, obviamente, quando a liderança despreza ou se afasta, a tendência é de que uma boa parte dos seus seguidores o acompanhe. Tá? Nem todos, mas uma boa maioria, aí haverá aquele remanescente que continua servindo a Deus. Mas uma boa parte vai acompanhar este líder, este comandante, este condutor, vai acompanhar. Tá bem? Então ele chama a atenção porque eles desprezam o meu nome e dizem, veja, despreza o nome de Deus e ainda pergunta no que nós estamos te desprezando. Ora, irmãos, é um desaforo muito grande, sabe? É um abuso muito grande. Você chegar em Deus e falar para ele, mas o Senhor Deus está falando. Se Deus está falando, é a verdade. Porque Ele é a verdade. O pai da mentira é o diabo. Mas Jesus Cristo é a verdade. Se Ele está falando, é porque nós estamos fazendo. Agora nós vamos interpelar. Eu lembro quando eu era criança, e meu pai dizia determinadas coisas, e eu dizia não. Ele olhava para mim e dizia, você está me chamando de mentiroso? Principalmente se existissem outros adultos, se fosse uma conversa, nós nem entrávamos, nem passávamos no meio, não havia qualquer tipo de interpelação naquela conversa, naquele diálogo. Quanto mais colocar uma palavra do pai e da mãe em xeque-mate, isso não existia, nunca existiu. Nunca existiu. Existe talvez nos dias de hoje por causa dessa flexibilização da educação, né? Flexibilização, tá bom? Mas olhemos os resultados, comparemos os tempos, os resultados. Tá bem? Alguns resultados ainda não estamos vendo, mas veremos num futuro não muito distante. Então veja que nós vemos... E por que nós podemos falar de sacerdócio? Né? Quantos hoje não se dizem sacerdote? A realidade do sacerdócio, vós sois o sacerdócio real. Veja, o sacerdócio saiu da restrição em um homem, de uma família, para todos os crentes. Então, o sacerdócio real, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, isso é chamado de sacerdócio universal. Então, essa aqui é para todos nós, que desprezamos o nome do Senhor e ainda temos a pachorra de chegarmos diante de Deus e dizer: o que é que nós estamos fazendo? O Senhor está chamando a minha atenção sem nenhum tipo de razão, sem razão. O que é que eu estou fazendo? Olha que disparate, que situação estranha, esdrúxula, esquisita, principalmente para nós que fomos criados num sistema muito diferente do sistema de hoje. Quando nós olhamos na verdade aplicada, nós vemos aqui mais 3 realidades, que a impaciência, tá? E o descuido, o relaxo, o desleixo na adoração, primeiro, afastam a Deus. Mas quando nós olhamos na realidade, não é que Deus se afasta de nós, nós nos distanciamos de Deus.
Por isso, volta, arrepende-te e volta para onde caíste. E aí sim você volta, continua fazendo, começa ou recomeça a fazer o que você estava fazendo. Porque o Senhor diz, de modo algum eu lanço fora aquele que vem a mim. Tá? Então veja, o nosso desleixo nos afastam de Deus. Nos afastam de Deus. Mas Deus vai continuar. O que é que precisa mudar ou sair do lugar? O que está certo ou o que está errado? Ora, é o que está errado. Então o que está certo vai permanecer. Quem está errado é que se afasta. É que se distancia. 2. Rejeição. Agora sim, rejeição divina. Tá? Isaías vai falar muito claramente que os nossos pecados e as nossas transgressões nos afastam de Deus e faz com que Ele esconda de nós os seus olhos e tape os seus ouvidos para não ouvir as nossas orações. Agora sim, aí afasta a rejeição divina, mas ele permanece no lugar, porque ele está certo. E por último, traz a maldição. Não é que Deus nos amaldiçoa, mas a partir do momento em que nós nos distanciamos de Deus, obviamente que nós vamos nos achegar para o outro lado. Tá? Você tem uma guarnição de segurança, você está com uma sacola de dinheiro e você está perto de uma guarnição de segurança. Do outro lado, você tem meliantes, que estão de olho não em você, mas na sua bolsa. Tá? Mas a segurança está de olho em você, está cuidando da vida. Primeiro cuida da vida, depois cuida dos bens. Tá bom? O principal ali é manter vivo aquele que está sob o seu cuidado. As outras coisas vai dar para trazer. Mas os de lá, eles não querem saber nem de uma coisa, quer dizer, não quer saber de uma coisa, da sua vida, mas daquilo que você está transportando. Vamos para esta realidade. Você está do lado da guarnição. Os daqui vão chegar perto? Lógico que não. Mas a partir do momento que você vai se distanciando da segurança, o que vai acontecer? A insegurança vem perto de você. E qual é a maldição? Se tão somente te subtraírem os teus bens materiais, ótimo, levanta a mão e dá glória a Deus. Porque em alguns casos, infelizmente, vai tanto um quanto o outro. É subtraído tanto os bens materiais quanto o bem que é a vida que nós temos, que Deus nos deu. Precisamos tomar cuidado. Vamos pensar nisso. Então a maldição não é que ela é trazida por Deus, mas nós estaremos próximos a situações. Veja, quanto mais eu me achego a Deus, mais o diabo se afasta de mim. Quanto mais eu me afasto de Deus, obviamente, tudo aquilo que faz parte, vamos chamar assim, do mundo espiritual negativo, a minha vida vai estar totalmente exposta a eles. Tá? E com isso as maldições também, mas não que Deus vá te amaldiçoar. Tá bem? Então, apresentar o objetivo aqui, expor o perigo da falsa adoração. Tá bem? Quando é uma adoração externa, legalista, falsa, aparente, algo que não é autêntico, como nós falamos na última lição agora dos jovens da CPAD, não é autêntica, não é autêntico a nossa adoração, não é verdadeira, é falsa, também é externa, é legalista, é uma mera obrigação, não é prazer, é obrigação praticamente. Então nós precisamos falar sobre este perigo, tá bem? E orar para que a indiferença, também a indiferença espiritual não tome conta do coração do crente, quer dizer, não tome conta do nosso coração. Vamos nos colocar em todas as situações. Fazia José assim, fazia também Daniel, orava desse jeito, nós pecamos. Todos os grandes homens de Deus, eles sempre se colocaram na situação, apesar de que não deviam 90% das coisas de que estava sendo cobrado, porém nunca se eximiram da responsabilidade de fazer parte daquele povo, de ser o povo da sua semelhança, os seus irmãos. Então eles sempre se colocam junto na mesma situação, buscando como uma unidade, a unidade, buscando o favor e o perdão de Deus, tá bem? Então, para que não tome conta do nosso coração, tá bem? Para não ficarmos nos eximindo de certas responsabilidades, tá bem? A indiferença, né? Aquilo que, sabe, não estou nem aí,
tanto faz como tanto fez, se quiser amém, se não quiser, dois amém. Então, o negócio é isso, isso é indiferença, é ficar dando de ombros, sabe? É isso aqui, ó, dar de ombros, eu não estou nem aí. Isto é ser indiferente. Na introdução, nós vemos que o profeta, a primeira coisa que ele nos revela é o amor de Deus para com Israel. Tá? A primeira coisa que ele diz, no versículo 1 e 2, ele diz, eu vos amei, diz o Senhor. Então, nós vamos ver uma série, nos convites, uma série de reprimendas. Tá bem? Mas veja bem, essas repreensões, elas são feitas por amor e com amor. Tá bem? Muitas vezes nós olhamos alguém sendo repreendido, alguém sendo chamado a atenção, se bem que chamar a atenção, repreender no meio dos outros não é legal. Não é uma coisa muito cristã, tá? Alguém é digno, tá? Você vê que é digno de reprimenda, de repreensão, chama num canto, sabe? Conversa particularmente. Se for o caso, uma coisa muito grave, depois você leva uma testemunha, ou depois você expõe o caso à liderança, mas nunca expor as pessoas ao ridículo, expor as pessoas, sabe, a constrangimentos. Isso não é legal, não é cristão. Ah, mas foi Deus. Não, Deus não mandou você fazer assim. Deus você transmitir uma determinada palavra, tá bem? E quando Deus nos manda uma determinada palavra, mesmo que seja dentro do templo ou da igreja, como nós falamos, você pode muito bem puxar a pessoa de lado. Você pode falar, não precisa no microfone expor a vida da pessoa. Não é legal, não é cristão, e eu acho, é a minha opinião, não é a vontade de Deus que seja feito desta maneira. Tá? Constranger a pessoa, humilhar. Deus não tem prazer em humilhar ninguém. Deus não tem prazer nisso. Pelo contrário, veja, Malaquias ele traz aqui a ideia do amor de Deus para com Israel. Tá? Então, antes de Deus chamar a atenção, ele vai, é como se assim, ó, veja, eu vou fazer isto, mas eu te amo. Tá bom? Lembra dos nossos filhos? Eu lembro das minhas meninas quando era pequena. O papai não gosta de você? Gosta. O pai te odeia? Não. O pai te ama? Ama. Mas eu tenho que te repreender, eu tenho que te chamar a atenção. E às vezes, né, assim vai. Hoje, se fizer qualquer chorinho que o meu neto der, eu já estou do lado lá vendo o que está acontecendo. É bem diferente. É que naquele tempo eu tinha responsabilidade de pai. Agora eu sou um avô, tá bem? Mas sem misturar uma coisa com outra. Em seu livro, o profeta apresenta uma mensagem de esperança, veja, esperança, conserto e salvação. Esperança e salvação, legal. Conserto, negócio de apertar parafuso até, nós falávamos assim, você vai apertar essa porca aí até sair água? Por isso a chave torque. Quando deu a pressão necessária, deu o torque necessário no parafuso ou na porca que está sendo, ou a peça que está sendo apertada, aquela chave simplesmente vai fazer um clique, diz, chega, tá bom. Daí para frente vai espanar ou vai quebrar a peça, tá bem? Então veja, entre a esperança e a salvação tem o conserto. E o conserto, nós sabemos, às vezes, o conceito é feito, às vezes é martelinho de ouro, mas às vezes, meu amigo, tem que pôr naquela máquina ciborgue, não sei, Hulk, acho que é ciborgue, né? Estica até voltar no lugar. Então, o conserto nem sempre é tranquilo. Porém, a mensagem de Malaquias é contra a ruína moral e religiosa do seu tempo. Então, daí o conserto. Apesar da esperança e da salvação, o momento era ruim. É de ruína moral e religiosa. Quer dizer, o povo estava em todos os sentidos, ou nos principais sentidos da vida, o povo estava corrompido, estava vivendo ao bel prazer, segundo a sua própria vontade. E discutindo com Deus. Veja, em que te desprezamos nós? Em que desprezamos nós do teu nome? Ou as outras vezes que o Senhor Deus vai chamar a atenção? Então, veja, a situação estava tão ruim que o povo nem conseguia mais enxergar o tamanho ou a profundidade do buraco em que eles estavam. E estavam achando que estava tudo bem. Esse é o problema. Tá bom? O ponto de número 1, o significado do nome do profeta, quer dizer mensageiro do Senhor, ou como está escrito na lição, mensageiro de Yahvé, mensageiro de Jeová, no caso aqui, mensageiro do Senhor, né? Este é o nome do profeta, das duas, Malak e Yahvé, né? E Malak, mensageiro, tá bem? E Iá de Yahvé, né? Onde vem aquele, talvez não seja um equívoco, né?
o nosso Deus é Deus de já. Não, mas não é Deus de já de agora, é o Deus Senhor. O nosso Deus é o Deus Javé. Tá bem? Tá, não é o caso agora. Outra hora, qualquer coisa você pergunta, a gente continua falando sobre isso aqui. Tá bem? E a partícula teofórica do nome Iavé. Quer dizer, são as duas primeiras letras, né? Uma vogal e uma consoante, cujo significado é mensageiro de Jeová, viveu em Judá no período pós-exílico. Talvez este livro tenha sido escrito, acredita-se que o livro tenha sido escrito cerca de 100 anos após a reconstrução do muro de Jerusalém. Na aula passada eu falei que Malaquias seria contemporâneo de Ageu e de Zacarias, mas parece que não vai dar não, né? 100 anos é bastante tempo. Mas vamos continuando. Nos ajude, as linhas estão aí para comentários para isso. O contexto da mensagem do livro aponta as circunstâncias de uma religiosidade vazia em que estava a nação de Israel. Religiosidade vazia, puro religiosismo, nada de espiritual, só religião, tá bem? Só legalismo, só ordenanças. Quer dizer, as pessoas viviam igual o jovem. Honra teu pai e tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe. Ele disse, isso aí eu tenho feito desde a minha meninice. Veja, isto é uma religiosidade vazia, é um mero cumprir de uma letra. Aqui sim a questão da letra marca, não tem nada a ver com estudar, é você simplesmente viver uma religiosidade baseada em leis, uma religiosidade legalista, desprovida de espiritualidade, da presença de Deus, da interpretação correta. Veja, eles simplesmente viviam de obedecer o que estava escrito no papel, não vivê-la realmente como um serviço para Deus, como um serviço. Tanto é que quando o Senhor Jesus Cristo fala para o jovem se desfazer daquilo que ele tinha e segui-lo, ele simplesmente não quis. Não quis. Quer dizer, ser legalista, ser um religioso é fácil. Ser um cristão genuíno é muito difícil. É muito difícil porque a maioria da vida do cristão genuíno é de se desprover, tá? Desprender daquilo que o prendia no seu tempo de vida mundana, o seu tesouro mundano terreno, a sua vida mundana terrena e agora viver uma vida espiritual, uma riqueza eterna na presença de Deus. Uma religiosidade vazia faz com que a gente apresente também sacrifícios defeituosos. Quando olhamos na lei, nós vamos ver que os cordeiros, que os animais que eram sacrificados, eles não podiam conter defeitos, nenhum tipo de defeito, sabe? Sarna, caindo pelo, manco, cego no olho, outros dois, ou com qualquer tipo de defeito. Tanto é que, no tempo do sacrifício, o cordeiro macho, antes de completar um ano, que vai começar a sua índole, né? Os seus instintos de reprodução, eles eram separados 3 dias para que eles não tivessem contato. Então, veja, eles eram consagrados, vamos dizer assim. Eles eram separados para se consagrar para Deus, para que eles não tivessem contato. Macho de 1 ano sem defeito. Aí pegava, aí sim sacrificava. Por que Jesus Cristo repreende os cambistas na porta do templo? Porque chegava lá o irmãozinho da fé, né? E ele se deparava com alguns levitas, sacerdotes, um pouco mais espertos, né? Se dizendo conhecedores da lei. Então ele dizia, não, esse animal seu não serve. Mas ele falou, é perfeito. É 1 ano, está separado, não teve contato ainda com... Mas, não serve. Tó, leva esse aqui. E ele pegava o perfeito e mandava um defeituoso. Jesus Cristo disse, vocês fizeram a casa do meu pai um covil de ladrões e de salteadores. E ele saiu repreendendo todo mundo. Tá bom? Saiu repreendendo todo mundo. Era esta a questão. Aparentemente. Porque vinha o irmãozinho lá, o casal, e trazia um sacrifício perfeito. Eles cresciam o olho naquele animal bonito, que poderia ser vendido por uma... né? Igual Judas olhou para o Judas Iscariote, olhou para o vaso de alabastro e o unguento, o perfume que estava dentro dele, e disse que poderia vender por tantos dinheiro e doar aos pobres. Miguel, né? Conversa para boi dormir. Ele queria roubar.
Então chegava ali o irmãozinho, chegava lá o judeu vindo lá de longe, trazia o seu sacrifício perfeito, mas como era o sacerdote, era um levita, era não sei o quê, né? Um homem que se dizia conhecedor, ele olhava e dizia, não serve, leva este aqui, toma, troca. E ele pegava aquele outro e sei lá o que ele fazia, devia vender. Né? Então, veja, o povo estava trazendo sacrifício defeituoso. Nós também apresentamos sacrifício defeituoso. O culto começa às 7h30, irmão, não é 20, 10 para as 8. Não é 5 para as 8, não é 8 horas. E você está em casa, está trabalhando, tudo bem. Chegou atrasado, tudo bem. Mas está dentro de casa, domingo. Chegar no culto que começa às 7, chegar às 7h30, 20 para as 8, ora, irmão, seu sacrifício está aleijado, está faltando alguma coisa, né? Chega no culto, ele vai ajoelhar, o povo já está tirando os hinos, às vezes já estão fazendo até a leitura oficial. Isso é um sacrifício defeituoso. O irmão está cantando, a igreja cantando, e você mexendo no celular, lendo a Bíblia. Ora, veja que a ordem da liturgia chegou, orou. Oração, louvor, leitura da palavra, os grupos cantam, tá? Recolhe-se a oferta. Vamos falar do que nós vivemos. Lê-se, e depois vem a pregação oficial, a leitura oficial, a pregação oficial, e encerra-se o culto dando os avisos e a bênção apostólica. Ordem e decência. A igreja está lendo a Bíblia e você está lá ajoelhado orando. Porque chegou agora no culto. Um culto, um sacrifício defeituoso. A devoção a Deus estava contaminada. Veja que devotar-se a Deus é você se consagrar a Deus. É você estar consagrado a Deus. E tudo aquilo que você vai fazer faz parte desta consagração a Deus, desta devoção a Deus. E ela estava contaminada. Por quê? Porque nós estamos assimilando ideias que não fazem parte do nosso credo, da nossa declaração de fé, dos nossos costumes. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Nós precisamos tomar cuidado para que a nossa devoção não esteja contaminada. Tá? Veja, então o assunto fundamental do livro de Malaquias é o amor de Deus para com o seu povo, né? Depois nós temos o pecado do povo e a corrupção do sacerdote. Então, nós temos aí uma parte boa e duas partes ruins. Uma parte é o amor de Deus, que mesmo sendo nós ainda pecadores, ele nos amou, o Senhor Jesus Cristo, mas nós temos aqui tanto o pecado do povo quanto o pecado dos sacerdotes. Então, veja, o Senhor distingue quando o pecado é da membresia e quando o pecado é da liderança. Ambos serão cobrados. Ambos serão cobrados. E não adianta este colocar a culpa nestes e estes colocarem a culpa nestes. Veja, cada um de nós estamos diante de Deus. E tudo isso está escrito, está gravado em um memorial na presença do nosso Deus. E os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. Então, quer dizer que tudo está debaixo dos olhos de Deus, da sua soberania, do seu controle e do seu cuidado. Então, este é o contexto da mensagem do livro. Uma religiosidade vazia, um sacrifício defeituoso, uma devoção contaminada, um povo pecando e os sacerdotes e uma liderança corrupta. Bem? E no meio de tudo isto, para tentar salvar a situação, está o amor de Deus sendo expresso pelo profeta. Uma honra desonrosa. Malaquias nos ensina sobre a verdadeira importância de honrar a Deus através dos nossos atos. Quer dizer, do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, não somente, mas no geral, a nossa vida, o nosso conduzir, o nosso andar, o nosso comportamento deve fazer o quê? Deve honrar a Deus. Tá bem? Quando nós honramos os nossos compromissos, esses dias eu tive uma surpresa bastante agradável. Eu pedi, eu estava sem tempo para ir até um determinado comércio, e eu pedi para um dos colegas de trabalho, como ele é parente da funcionária da loja, eu disse, peça o número do Pix, para que eu possa fazer o pagamento. Né? A minha esposa tinha mandado. Eu fui lá e pedi para ele. Ele deu o meu primeiro nome. E quando ele foi dar o meu sobrenome, o pessoal da loja já sabia. Aí falou, vocês já conhecem. Eu falei, os inadimplentes eles conhecem de longe. Aí diz, não é nada disso. Então, veja bem,
quando nós honramos os nossos compromissos fielmente, nós estamos honrando a Deus. Por quê? Porque as pessoas que confiaram em nós, algumas vezes eles confiam porque somos cristãos. Eles sabem que nós somos crentes, né? E ainda há, graças a Deus, ainda há um remanescente que esta ideia continua dizendo, né? Ensinando, apesar dos vários escândalos e pecados, do qual também somos pecadores, mas veja, quando nós mantemos o nosso nome limpo, nós estamos honrando a Deus. Então, são atos. Quando eu estou exemplificando neste, diferente daquele cristão que tem que cortar a rota, porque o nome já está quase indo, né, para o Serasa, para o SPC. Por quê? Não é porque ele não tem dinheiro. É porque gastou em tantos lugares e agora ele tem que ir fazendo aquela via sacra. Ele vai pagando. Tá, vamos lá. A importância de honrar a Deus através dos nossos atos. Eu exemplifiquei com a questão de nós mantermos os nossos nomes limpos, né? Ou pelo menos honrar com os nossos contratos, com aquilo que combinamos com as pessoas. Mas honrar a Deus são todos os atos, todos os nossos atos devem levar os descrentes a glorificar a Deus, sabe? As pessoas têm que olhar para nós e honrar a Deus e glorificar a Deus, dizendo, né, como o Senhor disse para Natanael, está aí um israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade, em que não há... Quer dizer, é um judeu, um israelita quase perfeito, quase perfeito. É isso que nós estamos falando. Veja, a honra deve ser empreendida a ele, né? Deus interroga seu povo sobre a honra que deve ser empreendida a ele. Quer dizer, que tipo de honra nós temos que dar, entregar para Deus? Até isso o Senhor Deus está cobrando do povo. Por quê? Se o seu sacrifício estava defeituoso, se a sua adoração estava corrompida, se os seus sacerdotes estavam corrompidos, e se o seu sacrifício estava defeituoso, qual era o tipo de honra que eles estavam dando a Deus? E o Senhor está cobrando sobre isto também, a honra que deve ser empreendida a Ele. Que tipo de honra? Tá bem? Os homens glorificam a Deus por causa das nossas vidas, ou o bom nome de Cristo é vituperado, como disse Paulo, por causa de nós? Por causa de nós. Então nós precisamos tomar cuidado. Qual tipo de honra nós estamos empreendendo a Ele? Acho que nós estamos fazendo com que seja não somente pela igreja, mas também, principalmente pelos de fora. Nós temos que pensar nisto. Veja, a honra deve ser empreendida a Ele. Tá bem? Outro ponto. O que devemos, entretanto, entretanto, é que o povo de Judá não estava honrando a Deus como deveria. Tá bem? Às vezes nós estamos até honrando, ou pensamos que estamos honrando. Tá? Vamos tirar os primeiros exemplos que eu dei. Mas, às vezes, a honra que nós estamos devotando, empreitando, empreendendo para Ele, não é aquela honra suficiente, ou pedida por Ele. Veja, por quê? 2, por causa de uma falsa adoração. Quando a nossa adoração é falsa, lógico que a honra também é falsa. Quando a nossa adoração é fraca, a honra também que damos, devotamos, empreendemos para Ele também é fraca. Veja, por quê? Deus deseja ser honrado quando Ele exige honra. Está esperando ser destacado de todas as demais coisas em nossa vida, mesmo aquela que temos por mais valiosas. Veja, então nós falamos aqui de exclusividade. Na adoração, Deus não é inclusivista. Deus é exclusivista. Ele não divide a sua glória com ninguém. E é óbvio que também dentro da prioridade, a prioridade da nossa honra tem que ser Deus. Toda esta glória, toda esta honra, toda esta adoração, o Senhor não permite que nós venhamos a dividir a honra entre outras coisas. E o escritor ele diz aqui, em todas as coisas, as demais coisas em nossa vida. Ele quer ser destacado das demais coisas, principalmente aquelas que temos como mais valiosas.
Veja, por isso que Jesus Cristo disse assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Onde estiver aquilo que você considera mais precioso na sua vida, o seu coração, a sua adoração, o seu sentimento, as suas vontades estarão todas direcionadas para aquele lugar. Ora, se forem bens terrenos, toda a sua vida você vai viver exaustivamente por este tesouro. Se o seu tesouro estiver no céu, se Deus é o seu bem mais precioso, toda a sua vida estará voltada para cima, para honrá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo e fazer também com que os de fora adorem a Deus, tá bem? Então, o que é que nós temos como mais precioso ou mais valioso na nossa vida? Precisamos pensar agora, tá? O que é valioso para nós? O que é mais precioso para nós? Qual é o bem mais precioso que nós temos? É terreno ou é celestial? É eterno ou é efêmero? É passageiro? É vaidade? Precisamos nos responder. Era um sinal de que os judeus estavam adorando o Senhor de forma censurável e falsa. Outra coisa interessante. Como nós podemos chegar a uma situação de uma adoração ser censurada? Quer dizer, não é adoração, é uma aparente adoração. Não é uma adoração autêntica. Não é uma adoração legítima, verdadeira. Se ela é censurável, ela só pode ser falsa. Não é verdadeira. Não é autêntica. Tá bom? Então, os judeus daquele estavam vivendo assim. E por que não dizer também nós, muitas vezes agimos desta maneira? Nós também, né? Aí queremos colocar a culpa nas necessidades, na carestia, queremos colocar a culpa na correria do dia a dia, no nosso trabalho, no cuidar de filhos. Nós vamos usando aí N desculpas para tentar tirarmos o corpo fora, vamos dizer assim, desta responsabilidade. Mas nem por isso deixou de ser taxada de censurável e falsa. Então nós precisamos tomar cuidado também. Tá bem? Além de Deus ter a primazia, tem que ser o melhor de nós. O melhor de nós. Não é dar resto, sobra. Tá? Não é ficar o domingo em casa e na hora do culto, metade do culto, passar o culto bocejando. Quer dizer, passou o dia inteiro, né? Churrasqueando, jogando futebol, assistindo televisão, sei lá, fazendo alguma coisa. Nem na escola bíblica foi, dominical. E ainda chega no culto atrasado e passa o culto todo olhando para o relógio e bocejando. Isto é uma adoração censurável e falsa. E se passar 5 minutos, ainda fica na porta da igreja até 9h30 murmurando porque o pastor não terminou o culto na hora certa. Você não chegou na hora certa. Se fosse terminar o culto, fazer valer o período que nós precisamos estar na presença de Deus, da hora que você chega, o culto ia até as 10 horas da noite. Brincadeira. Tá, mas minha mãe dizia que brincando se diz as verdades. Precisamos pensar nestas coisas, nem que seja de um modo assim mais descontraído, mas precisamos pensar. A oferta e sacrifício sem defeito, uma adoração verdadeira, nos faz entregar ao Senhor o melhor. Lembra que eu falei do animalzinho perfeitinho, mas o olho gordo lá, o espertão, trocava por um defeituoso e depois ia vender por um preço que talvez até para outro crente que vinha desprovido de oferta, não tinha o que entregar para Deus no culto, aí tem que ficar comprando na porta lá Aí comprava do outro e pagava um preço exorbitante. Tá bem? Então veja, entregar ao Senhor o melhor. O que é o melhor? Veja, eu citei aqui, nós passamos o domingo todo, chega à noite atrasado, bocejando e reclamando do horário do culto. Tá? E aí depois acaba o culto, fica lá na frente da igreja. Conversando, batendo papo e reclamando, às vezes até murmurando do culto que acabou. 5, 10 minutos além do horário. Então isto não é o melhor, é um sacrifício defeituoso. Tá bem? O que é? Uma certa feita, um pastor meu, logo no começo do meu ensino no ministério, um pastor disse assim para mim: se eu marcar um compromisso com o senhor às 3 horas, que hora que o senhor vai chegar? Eu pensei que ia estar fazendo uma média mais ou menos. Eu falei 15 para as 3, ele falou: para mim já está atrasado. O senhor não vai orar, não vai descansar, não vai beber uma água, quer dizer, vai chegar, bater o joelho esbaforido, ofegante, orar de qualquer jeito, um joelho no chão e outro na pose de atirador, daqui a pouco levanta para beber água e nós vamos conversar, o senhor está todo suado. Então, desde aquele dia,
Não digo que não vai acontecer, mas até hoje, graças a Deus, ainda não aconteceu. É pelo menos de 30 a 40 minutos, no mínimo, antes do horário que combinaram comigo. Tá bem? Então nós precisamos aprender essas coisas. E isto era instrução antiga, instrução do passado, não muito distante, mas que foi perdendo. Né? Às vezes, alguns estão até copiando o exemplo de alguns do púlpito, que também não chegam no horário. Né? Marca a oração, mas ele só chega depois da oração. Aí ele chega ali meio de fininho, né? Sempre como se ninguém estivesse vendo, ajoelha e levanta junto com a igreja para começar o culto. Vamos tomar cuidado, veja. Desde o púlpito até a porta, tá bom? Deus almejava que o povo fosse abençoado por meio da submissão e da sua lealdade, tá? Então, veja, a questão aqui é de uma entrega voluntária. Voluntária. Deus não quer assustar ninguém, Deus não quer pressionar ninguém, Deus não quer obrigar ninguém, ele simplesmente... também não é um escambo, não é uma troca, mas Deus, qual é o pai que não tem? Vamos falar de nós aqui, terrenos. Qual de nós não temos prazer, alegria em ter um filho obediente, em ter um filho leal, em ter, no meu caso, filhas? Eu tenho 3 filhas. Qual não é a nossa alegria quando os nossos filhos demonstram estas qualidades? Submissão, respeito e lealdade. Respeito e lealdade. Ora, se nós que somos humanos falhos, sabemos apreciar as boas dádivas dos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, nosso Pai Celestial, sabe? E não é nada ele pedir isso de nós. E até se nós usarmos a palavra exigência, também não será nada de apavorante. Não, simplesmente por quê? Porque é prazer do pai e da mãe ter filhos gratos, respeitosos, obedientes, sabe? Como está aqui, filhos leais. É alegria. Se nós ficamos felizes, qual não será a alegria do nosso Pai Celestial, do nosso Deus? Então, Deus almejava que o povo fosse abençoado por meio de submissão e lealdade. Não queria uma troca. Deus não desejava, se você fizer, eu te dou isso. Sabe o filho? Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Não. Passar de ano no colégio é sua obrigação. É a sala dos jovens, né? É sua obrigação. Se seu pai e sua mãe, ou um ou outro, tiver condições de te recompensar por isto, amém. Mas o pai e a mãe que faz esse tipo de trato, ele está estragando a vida do filho. Por quê? Ele não vai estudar para passar de ano, para adquirir conhecimento. Ele vai fazer de tudo para ter uma nota razoável, que é o 7. O 7 é o mínimo para ser aprovado, para ter o presente que você prometeu. Antigamente era bicicleta, hoje é celular. Né? E a meninada vive doida aí atrás de celular. Você está estragando a formação acadêmica do seu filho. Quando ele for para uma etapa mais elevada, para um grau mais elevado de estudo, ele vai ficar boiando no meio dos outros lá. Né? E viver de 6,5, 6, 5, 3, reprovar, como é que chama aquele negócio lá? Recuperação. Por quê? Porque ele não teve um aproveitamento bom, ele não estudou para adquirir conhecimento, ele estudou para adquirir um presente que você prometeu, tá bom? E você vai ter aí um funcional dentro da tua casa, tá bem? Senhor professor, senhor superintendente, pastor, pais, alunos, né? Já é uma sala, se é jovem, é dos 18 aos 25 anos, uma idade compreensível, tá bom? É uma idade que já se entende muito bem. Então, não podemos nos privar de dar o nosso melhor para ele, tá bem? Então, quando formos fazer para Deus, fazermos o melhor. Ponto 2.2, honrar a Deus. O que não estava obedecendo às ordens da lei e usava de desonestidade com as finanças. Tá? O povo roubava a Deus, não contribuindo para a manutenção das coisas sagradas. Calma que eu não vou falar daquilo que você tem pavor. Fica tranquilo. Mas veja, eles estavam usando as suas finanças de maneira errada. O problema aqui não é só esse que você está pensando agora, que eu vou falar.
Veja, a sua vida particular e familiar, ela também está ligada à sua ordem ou honestidade com as suas finanças. Tá bom? Porque tem o Serasa e tem aí o SPC para puxar a tua orelha. Virão restrições, nome sujo, não pode isto, não pode aquilo. Consequentemente, quem está do seu lado, vamos dizer, o cônjuge, ele também será obstruído por causa do seu descuido. Então vamos falar de uma finança. Veja, muitas vezes nós achamos ruim quando falamos daquilo que eu não vou falar, que você tem paura, que você tem medo. O povo roubava a Deus não contribuindo para a manutenção das coisas sagradas. Sabe? E muitas vezes nós fazemos isso e reclamamos daquilo porque o Senhor Deus, ele é longânimo. Mas o dono da bodega, o dono do hipermercado, da loja de conveniência, da loja de vestuário, de calçados, ou disto ou daquilo, né? O consórcio do carro não perdoa. Veja, e quando nós somos desonestos com as nossas finanças, veja uma forma de ser desonesto com a tua finança, é você gastar mais do que você ganha. Aí vem a desculpa que não está fazendo num lugar por causa disso. Não vou citar o nome, fique tranquilo. Talvez no final, só para completar o susto. Tá? Então, veja bem, quando nós somos desonestos com as nossas finanças, toda a nossa vida particular, familiar, a nossa vida social, ela pode estar comprometida, porque as portas lá fora estarão fechadas, a nossa família será desprovida de certos privilégios, porque nós não podemos acessá-los, não conseguimos comprar à vista, porque o preço é exorbitante, e não podemos parcelar, porque o nomezinho está com uma certa restrição. E a nossa vida particular também, porque, veja, quem tem o mínimo de honestidade, ele vai ficar com vergonha. Sabe, a pessoa, ela tem vergonha de determinadas... A pessoa honesta, o cristão verdadeiro, ainda que ele seja forçoso, que aconteça algumas coisas com ele não vai viver aí zombando para os quatro cantos. Não faço mesmo, não pago mesmo. Não. Ele tem até vergonha de falar. Tem pessoas que passam, ele não vai confessar nem com os santos as suas necessidades, porque ele tem vergonha. Ele tem vergonha, sabe? Você pôr a mão no bolso e doar é uma coisa, você estender a mão para pedir é outra coisa. São situações completamente diferentes. E isto aqui é extremamente fácil. Agora, isto aqui é muito difícil. Muito difícil. Eu já passei por esta situação. Hoje, graças a Deus, o Senhor Deus virou o meu cativeiro. Mas eu já passei por esta situação. Filhos pequenos, vivendo só E eu tinha que pedir. Infelizmente, eu tinha que confessar com os santos, ou felizmente, porque eu pude ver quão maravilhosa é a igreja de Cristo, quão maravilhosos são os cristãos, quão maravilhoso é o corpo de Cristo, que quando um dos membros está enfermo, todo o corpo sente a dor. Se uma parte fora, a outra vem emprestar o ombro. Então eu posso dizer que, infelizmente, eu experimentei os dois gostos. Tanto o azedo do pedir, quanto o doce de ver a igreja, de ver o corpo de Cristo se mobilizando em meu favor, me ajudando, estendendo a mão. Eu estendi a mão para pedir e eles estendiam a mão para cobrir aquilo que eu estava pedindo. E o extraordinário, recalcado, sacudido e transbordante. Mas no dia da vaca gorda, não se esqueça também de fazer a sua parte. Tá bem? Então veja bem, honrar a Deus com as nossas finanças. Por quê? Nós precisamos dividir, compartilhar, nós precisamos comunicar, nós precisamos ajudar, tá bom? E existem as duas áreas da igreja, tem a assistência social, tem a oferta alçada, tem a oferta e tem e tem o dízimo, tá bom? Tem a obra missionária, você pode aí, cada mês, lógico que não dá para fazer isso todos os meses, tudo ao mesmo tempo,
Não estou falando daquele que você não gosta, estou falando das outras áreas. Mas escolhe um mês você ajuda a assistência social, na outra você ajuda missões, na outra você ajuda a campanha do quilo, e todos os meses você ajuda. Honre ao Senhor, né, no capítulo 3 de Malaquias. Por quê? Veja, o ponto número 3, nós vamos falar da imutabilidade de Deus. O livro do profeta Malaquias, no livro do profeta Malaquias, a imutabilidade é conferida ao Pai, e na epístola aos Hebreus, esta mesma imutabilidade agora é conferida ao Filho. Tá bem? Hebreus 13:8, quando diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias fala a mesma coisa do Senhor, de Yahvé, de Deus, tá bom? Então, Deus não muda. Ele não vai mudar. Porque a partir do momento em que ele muda, ele vai ferir outro do seu atributo, ou outro dos seus atributos, que é a justiça. Então, ele tem que ser justo. Então, para ser justo, eu não posso mudar. Não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Isso é justiça. Então, na imutabilidade de Deus, nós vamos ver aqui por que Malaquias fala sobre esta qualidade, né, de Deus, a imutabilidade. Até eu encontrar uma palavra mais... Este atributo de Deus que é a imutabilidade. Tá bem? Deus não muda, não há sombra de variação. Tá bem? Deus não muda e nem há sombra de variações nele. Ele não varia, ele não oscila. Então, 3.1, o perigo do jugo desigual. Outro problema que eles estavam enfrentando. Tá? É preciso entender que este pensamento vale para os nossos dias. Que pensamento? A questão do jugo desigual. Como que eles apresentam o jugo desigual? É aquela conjunção, aquele casamento, aquela união de pessoas, no caso da religião, de religiões diferentes. Num determinado, tem aquela moça sonhadora, tem aquela jovem sonhadora, que ela acha que nem Deus ainda conseguiu mudar aquele cidadão. E o tratamento dele com as outras foi extremamente ruim, mas ela acha que ela vai entrar neste relacionamento e vai conseguir mudar o fulano. Engano até perigoso, tá bem? E o rapaz também da mesma maneira. Não, comigo, eu passei um momento quando eu fui aconselhar um tipo de relacionamento assim, que culminou com um casamento. E eu disse, olha, a própria Bíblia diz, né, que se ele não mudar, ninguém muda. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E tem até um felino que não muda as suas pintas. A Bíblia diz que ele não muda as suas pintas. E eu estava explicando para ele. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Não, eu vou conseguir, porque eu sou muito crente, eu vou orar, eu sou e realmente era bastante crente de oração, conheci, foi um grande amigo meu. E, sabe, tinha todas as prerrogativas boas de um cristão, todas. Mas achou que ele mudaria a situação e, infelizmente, foi o contrário. Então é preciso entender que este pensamento vale para os nossos dias, pois Satanás tem enganado a muitos nesta área, porque ele sabe que há uma grande diferença de fé e de conduta. Isto é o que atrapalha a verdadeira adoração a Deus. Quando uma casa está dividida na sua fé, na sua conduta religiosa, nas suas áreas, e isto enfraquece. Por quê? Um vai querer fazer, o outro não quer. Veja, é mais difícil a questão fugir de certos controles quando a mulher não é crente. Porque se o homem falar que vai fazer, geralmente a mulher não vai se alterar demais, pode não fazer. Mas quando a mulher, infelizmente, eu também, infelizmente, vi casos como esse, quando a mulher queria ser crente e casou com um rapaz que parecia um crente, tinha até um título de missionário, tal, não sei o quê. Cuidado, título não quer dizer que é crente, tá? Carteirinha, credencial, tomemos cuidado. E, infelizmente, quando ela era uma evangelista, uma discipuladora, era porque faz muitos anos que não os vejo. Não há vejo, porque no caso ele teve que ir embora. E ele chegava às vias de fato, ele agredia fisicamente
aquela irmã. E o que nós íamos fazer? A única coisa que podíamos fazer era momentaneamente apartar aquilo, acionar, sei lá, uma viatura ou alguma coisa, porque batia com gosto, tá bem? E, veja, Satanás sabe disso e ele engana as pessoas nessa questão do julgo desigual, porque ele sabe que a diferença é grande na fé e de conduta. Tá? Enquanto a irmã está na igreja, o caboclo está, sei lá, tomando cerveja ou num boteco. Enquanto o irmão está na igreja, sabe-se lá Deus. Né? Só o Senhor mesmo para tomar cuidado. Então nós precisamos tomar cuidado. O pensamento é para os nossos dias, porque talvez o tempo esteja milhares de anos separado. Mas a realidade é a mesma, o ensino é o mesmo, a aplicação é a mesma e os efeitos que eram causados lá no tempo de Malaquias continuam sendo causados no nosso tempo, nos nossos tempos, com uma diferença, né? Nós vemos aí que há defensores para tudo que não presta, tudo que não presta. E se alguém, principalmente a igreja, um pastor, ele for querer intermediar, intervir, cuidado, processos, perseguições, difamações em redes sociais. Nós precisamos, como dizia a finada minha mãe, nós andamos os dias de hoje pisando em ovos, ou pisando em ovos. Um cuidado terrível para não quebrá-los, sabe? Para não chamar a atenção. Por quê? Sempre vai ter a turma, principalmente quando falamos de cristianismo. Aí a turma dos contras, eles se unem num contra só. É um bloco contra uma coisa só, que vai ser, sei lá, a atuação da igreja, a atuação de um ministro, a atuação... Então, nos dias de hoje, fica um tanto quanto mais difícil. Por quê? Porque tudo vem aquela gritaria, tudo vem aquela exposição, tudo vem... E nós não podemos sequer defender, intervir, entrar, conversar, aconselhar. Não podemos. Então precisamos tomar cuidado. Não é que não devemos. Tá? Não devemos, não podemos. Mas podemos sim aconselhar do púlpito, na escola bíblica dominical, aconselhar os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos juvenis, as crianças, né? Para quê? Obviamente, no linguajar infantil, as nossas professoras sabem muito bem, né? Conduzir uma aula, uma brincadeira infantil para instruir a criança desde a sua mais tenra idade para não se desviar quando for velho, até a sua velhice não se desviará deles. Então, nós temos meios para isso. Nós temos meios. Precisamos de voluntários, profissionais voluntários dispostos, tá? Confiantes, concisos, tementes, tanto a Deus quanto a sua palavra, para preparar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças para este tipo de problema. Tá bem? O perigo do jugo desigual 3.2 e último, Malaquias nos convida a um compromisso com Deus. Nós vamos estar isentos da maior parte dos problemas, não de todos, quando nós resolvermos assumir um compromisso com Deus. O que seria um compromisso? Nós termos aí algo que nos responsabilizarmos, fazermos um acordo, né? Termos como se tivesse um documento assinado com Deus. Veja, a esse respeito, vemos que um século após... Por quê? Veja, um século após do regresso, do retorno do cativeiro lá na Babilônia, veja, os sacerdotes já haviam se tornado descuidosos em suas funções, as ofertas eram negligenciadas, você sabe que não é oferta, e os judeus haviam se envolvido em casamentos mistos. Veja, não durou um século. Sendo que, lá no começo, só na reconstrução, ficou 15 anos parado. 15 anos parado a reconstrução do templo. Tá? Depois da reconstrução e até a reconstrução, nós vemos aí 100 anos. Neste período, tá?
de tempo, nestes 100 anos, veja o que aconteceu. Os sacerdotes se tornaram descuidosos ou descuidados de suas funções sacerdotais. 2. Os dízimos eram negligenciados. Falei, você se assustou. 3. Os judeus haviam se envolvidos em casamentos mistos. Então, tudo isto decorre de uma falta de compromisso. Isto não foi o tempo, não foram as adversidades, não foram os problemas encontrados, não foi a tremenda devastação que agora que vêm do cativo, que estão vindo do cativeiro, encontram a sua cidade, o seu estado natal. Não foi nada disso. Simplesmente começa com o desleixo dos sacerdotes. O desleixo dos sacerdotes. Tá bem? Tanto é que nós vamos ver esta volta, este retorno em 3 etapas. Na primeira vem Zorobabel, na segunda vem Esdra para restaurar o culto, a adoração a Deus, e na terceira vem Neemias para fortificar, para construir os muros, para pôr os limites, agora na reconstrução do templo, da reconstrução do templo e também da reedificação dos muros e das portas que estavam desolados. Tá bom? Então, não é nada disso. Primeiro, sacerdotes desleixados. 2, o povo se tornou ganancioso. Quer dizer, tudo aquilo que era pedido para ofertar para a manutenção da casa do Senhor, simplesmente aconteceu, que foi esquecido. E o terceiro, meu amigo, o povo estava casando com quem queria. Quer dizer, veja que não é somente uma pureza racial, para não confundir com uma parte desastrosa, desgraçada da nossa história. Não, tem nada a ver com aquilo, tá bem? Mas para uma linhagem que continua, a linhagem do povo de Deus, a linhagem do povo de Deus, porque desta linhagem vai depender o quê? O nascimento, o advento do Messias, a encarnação do Messias da tribo de Judá. E veja que ele vem da tribo de Judá, de uma tribo que foi mantida. Tá? Quando nós olhamos para o cativeiro, primeiro foi o reino do norte e depois foi o reino do sul. Quando Judá chega, chega para o cativeiro, Israel, o reino do norte, já havia se misturado. E com isto surge agora os samaritanos. E quando os judeus, as 2 tribos do sul chegam, eles já não os consideram mais como povo puro de Deus. E essa pendenga durou até os tempos de Cristo. Se ele soubesse, se ele fosse o Messias mesmo, ele sabia com quem ele estava conversando. Olha lá, o mestre de vocês está conversando com uma meretriz. Ora, mas Jesus Cristo veio salvar e buscar o que se havia perdido. E quem precisa de médico são os doentes e não os sãos. Tá bem? Então, nós vemos aqui, porém, não é dentro desse contexto, nós estamos falando aqui de casamentos mistos, a parte financeira, o povo também agora se tornou egoísta, e os sacerdotes já não estavam nem aí com a paçoca. Tanto faz como tanto fez. Então, o profeta nos faz ver que Deus sempre honra quem tem compromisso com ele. Tá? Como eu disse, todo este retrocesso espiritual não foi por causa de circunstâncias e situações, foi por causa de um compromisso verdadeiro com Deus. Por quê? Quando há um compromisso, se mantém a duras penas este compromisso. Veja, o salmista diz que o justo, mesmo com dolo, ele jura, quer dizer, ele mantém o seu juramento mesmo com prejuízo. Ele não muda a sua palavra, ele não muda o seu compromisso, ainda que ele tome prejuízo, porque ele é justo. Aqui no caso, não. Então, Deus tem compromisso com estes tais, com o justo que tem compromisso com ele. O grande benefício de ter um compromisso com Deus é que, quanto mais comprometido com ele, mais desfrutaremos de suas bênçãos. Então eu vou fazer um voto com Deus. Não, não é isso. Não é servi-lo pelo que ele tem, é servi-lo pelo que ele é. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua
justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Lá na frente em Marcos, os sinais seguem os que creem. Veja, os que creem não seguem sinais, os sinais seguem os que creem. Então, quando falamos em compromisso com Deus, não é ter um compromisso com Deus só porque Ele pode nos beneficiar. Recalcada, sacudida e transbordante. Essa recompensa. Não, devemos servi-lo pelo que Ele é, por quem Ele é, pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem. Tá bom? Porque se nós o servimos, se este compromisso nosso não for autêntico, tá bem? Não for falso, se for falsa a adoração, se for algo legalista, externo, não há retorno. Não há retorno. Tá bem? Porque Deus não faz troca com ninguém, não faz escambo com crente nenhum. Tá bem? Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Porém, o meu compromisso com ele tem que ser desprovido de interesses pessoais que sejam. Qualquer tipo de interesse. Ah, eu vou fazer isto porque Deus pode me dar 100 vezes. Eu vou dar 10 porque Deus vai me dar 100. Não é isto que a palavra de Deus me ensina. Tá bem? Eu preciso ter um compromisso com Deus porque Ele é Deus. Tá bem? Porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele resgatou a minha alma, porque Ele me amou. Independente das promessas que Ele fez para mim, ou independente do retorno que Ele me dará, porque Ele é fiel. Então, o meu compromisso com Deus tem que ser desprovido de interesses egoístas, egocêntricos, gananciosos. O meu compromisso com Deus tem que ser um compromisso filial. Abba, Pai. Tá bom? Então, que Deus nos guarde, que nós possamos aceitar o convite de Malaquias e voltarmos à comunhão verdadeira, legítima e genuína com Deus. Chegamos aí ao final do trimestre, a 13ª lição, tá bem? E espero contar com a sua companhia no próximo trimestre. E se Deus quiser, nos encontramos então aí na lição de número 1. E que fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.